forma de indicação, já que a pessoa ela só é indicada pela OAB depois de uma série, depois de seguir toda a nossa deliberação 89, que a gente percebeu que muitas OABs por aí havia um grande desconhecimento até disso, isso que a gente está pedindo para a OAB, para que junto com a Defensoria Pública fortaleça e divulgue cada vez mais. E como eu já tinha dito aqui anteriormente, nas unidades, nos locais, nas cidades em que a OAB já iniciou a utilização do MI, a gente já teve, só pela utilização do MI, uma redução de 10% das nomeações que eram feitas apenas por utilizar o módulo de indicação. Então, ainda não é um dado tão seguro assim, porque várias outras OABs ainda não estão utilizando, mas nas que estão utilizando a gente já teve esse número de redução que gera economia e fiscalização de recursos públicos que são destinados aí para o pagamento dos advogados nessa parceria da Defensoria Pública e OAB. E em relação aos fóruns, isso também está sendo capacitado, todos os cartorários e os juízes, para que façam essa indicação. E aí a indicação, seguindo todo o regramento que deve ser seguido pela Defensoria Pública, isso é então transferido para que aí os juízes façam essa indicação diretamente, depois vai ser emitida a certidão ao final da atuação para que a Defensoria Pública faça o pagamento, sem prejuízo de que o coordenador ou qualquer defensor público que eventualmente atue, que faça a fiscalização dessa atividade, perceba que não seja caso de indicação, isso possa ser revisto pela Defensoria Pública para então fazer o cancelamento dessa indicação. Isso eram alguns os esclarecimentos. Acho que só com relação a essa questão da indicação, parece que o conflito existe no local onde há a Defensoria Pública instalada e o modo será aplicado para as varas criminais. Onde tem a OAB, onde não tem defensoria, me parece que ninguém me questionou disso, ninguém falou nada. A dúvida dos colegas era, onde tem defensor público, onde tem defensoria, onde é sede de defensoria pública, como vai ser procedida a indicação nos casos criminais, júri e infância, eu acho, não sei se... o comunicado não me chegou, como disse, mas o questionamento foi esse. Não com relação ao local onde a OAB atua, não com relação a onde não tem defensoria. É no local onde tem defensoria e o local, como seria feita essa indicação? Porque hoje, quem faz é a defensoria. Se passar a ser o judiciário, esse foi o temor que os colegas tiveram, foi esse questionamento, não foi o restante tudo concordo, isso dá mais fiscalização, dá mais controle, isso tudo está certo. Agora, a questão é, se isso foi pensado, como vai ser esse fluxo aí? A mim não ficou claro, mas também, como disse, não participei dessa discussão. Mas os colegas me questionaram nesse sentido, porque parece que a partir de agora, quem vai fazer a indicação será o judiciário, e não os colegas mais como era antigamente. Então, nesse aspecto, no primeiro momento, dá a impressão de que nós estamos perdendo a gestão de um cofre que é nosso. Mas isso foi o que eles me falaram e aparentemente eu concordo. Agora, se for desparecido, não. Você poderia colocar a assessoria de governo à disposição dos colegas que estão com dúvida para eles entrarem em contato e sanar. Né? Porque aí, sei que é importante a gente trabalhar isso no conselho, mas não deve ser problema de grandes regionais. Acho que é bem problemático, que ninguém pensou quando me chegou, eu achei uma questão bem clara para mim, porque, de certa maneira, num primeiro momento, a informação chega da forma como se fala, não? É sim uma situação de preocupação. Porque imagina o seguinte, tem sede de Defensoria Pública lá, a Defensoria Pública é a gestora do convênio com a OAB, e a partir daquele momento a indicação será feita pelo Poder Judiciário. Então assim, pelo menos eu acho que não deve ser feito com exclusividade pelo Judiciário, essa é a minha opinião. Deve ter na mão do coordenador a possibilidade de fazê-lo. A gente pode até esclarecer isso depois, a gente pode conversar, não sei se foi esse interesse, talvez o comunicado não foi tão claro, o português ontem me disse isso, mas a minha ideia era só que isso fosse esclarecido oficialmente para que isso constasse de forma clara. Isso é um problema que tem uma gravidade relevante. Eu achei que era uma questão pontual de não é uma boa não. Na verdade eu vi o comunicado e tal, não fiquei com tantas dúvidas, até conversei com o coordenador lá de Jacareí, que eu também não sou coordenador, perguntando, ele me esclareceu. E pode ser que para alguns colegas não tenha ficado claro, poderia vir um novo comunicado, quem sabe, explicando. Talvez só para, só especificamente com relação a isso. Só com relação ao local onde tem Defensoria Pública e a atuação criminal naqueles locais onde tem Defensoria Pública. Onde não tem Defensoria Pública, você vai passar a ser OAB, você vai passar a ser o Tribunal de Justiça, a gente não está lá mesmo. Então assim, quem vai exercer, na verdade, aí não tem nem como falar, vamos exercer. Mas no lugar onde nós estamos, me parece que no primeiro momento
não me parece tão normal passar isso para o judiciário. Mas isso pode ser uma conversa, uma tratativa. Foi como eu disse na minha primeira fala. Houve uma tratativa, isso foi vantajoso, qual foi a... E assim vai. Rafael, Vou... só para passar uma visão, porque eu recebi um telefonema da Paula essa semana, que vai ser instalado lá em Mogi o MI, e na verdade a visão que eu tive, na verdade, com relação à instalação nas varas criminais, é assim, tem um lado positivo, mas tem assim, essa preocupação que o Luiz está levantando. Mas, por exemplo, do lado positivo, existem algumas restrições, por exemplo, como ao agendar uma audiência do GCRIM, tem que ter pelo menos 5 audiências no dia para agendar. Ou seja, houve uma série de requisitos para tentar garantir uma certa economicidade no fundo. Isso eu acho importante. Aí até perguntei para ela, então quer dizer agora que eu não provisiono mais? Ela falou, não, o tribunal não vai te oficiar mais. Eu falei, então tudo bem, então pelo menos assim, vai sair do meu encargo de coordenador regional diversos procedimentos. Aí minha preocupação foi, por exemplo, em Mogi eu vou ter 3 varas criminais, 2 da defensoria e uma não da defensoria. Aí ela fala, então a terceira vai direto, as outras 2 não, vai ter que continuar te mandando. Então, assim, são situações que tem um lado positivo, que deve ser bem trabalhado e bem esclarecido, e aí até monitorado a questão desse controle, se isso não está realmente prejudicando a nossa autonomia no controle ou não, né? Acho que isso tem que ser bem analisado, como que a gestão está acompanhando esses números do MI. Porque é óbvio, né, que se depois do MI houve redução, ótimo, né? Teve economia, ótimo. Agora, se não tiver tendo economia, aí começa a ser preocupante. Eu vou pedir até para o Luiz aqui, depois passar a palavra para o Bruno, só para terminar aqui, complementar esses esclarecimentos. Mas a ideia foi justamente essa, ela foi algo conversado com o Tribunal de Justiça para otimizar, para facilitar, de fato, onde tem a Defensoria Pública. A ideia agora é que isso seja feito diretamente pelos juízes, pelo cartório, mas isso foi colocado, todo o funcionamento do MI que ele se dá de forma igual, lá tanto pela OAB quanto pela Defensoria Pública quanto pelo Tribunal de Justiça, todas as nomeações elas têm que ser feitas do mesmo fórum, porque o funcionamento dele é o mesmo. Então ele não consegue fazer nomeações diversas do que o próprio sistema ele permite, de uma certa forma até agiliza e facilita essa comunicação. E claro que isso vai ser sempre acompanhado com a Defensoria Pública, porque se a gente perceber que as nomeações não estão sendo feitas de forma adequada pelo Tribunal de Justiça, daí a gente retomaria essas indicações diretamente pela Defensoria. Mas o Luiz pode explicar um pouco mais aqui, depois passar a palavra para o Bruno, que acho que só tem mais alguns esclarecimentos aqui sobre as visitas, né? Foi até oportuna a colocação, porque a gente tem a oportunidade de esclarecer uma coisa. O MI ele não vai, de maneira nenhuma, essa sistemática, interferir na gestão. A gestão ela é da Defensoria, né? O que o MI possibilita é a facilitação da tramitação burocrática que a gente tinha. Então, até então, o Judiciário encaminhava um ofício, o coordenador fazia provisionamento e encaminhava para o Judiciário. A partir de agora, essa sistemática de ofício, ela foi substituída por uma sistemática informatizada. Agora, a gestão, a verificação do sistema continua com a gente. Tanto é que não vai, se houver alguma incoerência, a gente não vai efetuar o pagamento, por exemplo. Uma situação que também resolve, que uma situação pontual que com a expansão a gente verificou muito frequente em algumas unidades do interior, é aquele momento de transição da saída da OAB e a nossa entrada, em que a gestão do convênio, a questão da triagem e dos encaminhamentos do provisionamento ainda fica com a OAB. Então, em algumas unidades, ocorreu uma retaliação por parte da OAB de tentar até evitar o provisionamento, não fazer o provisionamento, como uma forma de pressionar a Defensoria no sentido de manutenção ali da atividade pela OAB. Então, essa sistemática, em algumas unidades, já resolveu isso, inclusive. Porque o Judiciário realiza a nomeação, faz o provisionamento, e a Defensoria, com assessoria de convênios, e aí onde a Defensoria já está com a sua unidade em processo de estruturação, tem como fazer essa gestão.
Então a gente, em momento nenhum, abriu mão de qualquer ferramenta de gestão. Muito pelo contrário, a gente transformou a gestão num instrumento de monitoramento em tempo real. Luiz, só para esclarecer uma dúvida porque chegou esse ofício para a gente que você trabalha, o outro profissional lá em Jacareí, o ofício na área criminal, ele abarca todas as atividades, inclusive trazido para o juizado, somente não no juizado. Eles entenderam que a partir disso haveria uma manifestação da defensoria de que a gente teria competência para tudo, que talvez passasse a encaminhar tudo para a gente. Caberia a nós, através de ofício, comunicá-los sobre nossas atribuições, ou vocês, na terceira defensoria, poderiam fazer isso? Eu acho que para a gente manter uma sistemática de padrão, seria interessante que a comunicação fosse feita pela assessoria de convênios. Então a unidade encaminha isso, porque aí a gente já encaminha inclusive a orientação complementar de eventual dúvida de manuseio no sistema. Mas olha só, a pergunta é a seguinte: a coordenação regional lá, da unidade do interior de saúde, onde tem instalado CMI, permanece com a possibilidade de realizar as nomeações? Pergunta é objetiva. Porque hoje, então, mas pelo teor do conteúdo do comunicado, parece que não. O que acontece é o seguinte. Parece que não. O que acontece é o seguinte, a sistemática regular, ela vai ser essa comunicação via Tribunal de Justiça. Agora, vamos supor que você tem uma situação em que haveria necessidade de nomeação ser expedida, que por motivo X o Tribunal de Justiça não fez a nomeação, né? Chegou lá na tua unidade, você no atendimento. Aí eu tenho que pedir para o juiz fazer a nomeação? Esse é o questionamento. Se ocorrer uma situação, estou trabalhando totalmente hipotético. Não, é hipotético. Em todo esse período, isso nunca aconteceu até agora na sequência de implementação. E nem imagino que vai acontecer. Não consigo imaginar que isso vai acontecer. Mas se acontecer, a gente pode, via Defensoria Pública, providenciar o provisionamento. A gente não abriu mão do sistema de gestão. É isso que é importante. Porque hoje a gente só abriu uma possibilidade complementar do Tribunal de Justiça. Porque hoje o gestor é o coordenador regional. Então é ele que celebra as nomeações, certo? Seja quais forem. Agora nós abrimos uma porta para que o judiciário faça. A pergunta é, a abertura dessa porta fechou a porta? Não, eu vou te dar até um exemplo, específico. Imagina que o advogado recusou a nomeação. Motivo N. Recusou a nomeação. Uma cartinha. Ele vai justificar isso nos autos. Essa nomeação vai ser efetuada em substituição pela coordenação. Bom, entendi. A gente não está, é importante isso, a gente não está abrindo mão de gestão de forma nenhuma. Pode ser, tá bom. Vou complementar aqui. Para complementar aqui, acho que o presidente esclareceu com muita propriedade o que aconteceu em relação aos presídios aqui da capital, mas para trazer mais alguns elementos, até na linha do que o conselheiro Luiz Eduardo ficou com dúvida. 6 meses atrás, no início das atividades, fiz uma reunião juntamente com a DAP e com os defensores da Barra Funda, e ali a gente já identificava o risco de defensores públicos serem designados involuntariamente para os CDPs de Guarulhos e Franco da Rocha, já que a quantidade de vagas era muito superior à quantidade de defensores que são da DAP, da assessoria criminal e do NESC, que já haviam se disposto a fazer essa atividade. Naquela ocasião, a gente convencionou com os defensores que, na hipótese de se apresentar uma situação em que o defensor de Franco da Rocha ou Guarulhos está chegando na unidade tardiamente, prejudicando as audiências, imediatamente seria acionado o coordenador regional. Esse coordenador regional, assim como já aconteceu na triagem, por algumas vezes aqui da capital, iria pedir a segunda sub ou afastamento. Mencionei isso já no conselho há 6 meses atrás, mas acho importante retomar isso para mostrar que o risco dessa designação já existia e inclusive ocorreu, porque naquela época, 6 meses atrás, nós tivemos defensores de Guarulhos que não haviam se inscrito, que foram designados para fazer essa atividade. Passados 6 meses, tivemos, a respeito deste tema, 3 e-mails dos 97 defensores. Para tratar de qualquer assunto relacionado à CDP, 3 e-mails. Esses 3 e-mails tratavam de salas de 2 CDPs e foram solucionados com muita rapidez e com a sensibilidade da SAP. Então, para a administração, é surpreso um cenário que se apresenta
de que a gente tivesse tantos problemas nessa atividade. O que eu acho que aconteceu é que o equívoco do primeiro sorteio causou um descontentamento muito grande, já que os defensores de Franco, que queriam ir para Franco da Rocha e Guarulhos, não tiveram isso respeitado, e a deliberação impunha isso. E isso fez com que diversos defensores se unissem para trazer tantas outras coisas que nunca haviam sido apresentadas para a administração nos espaços que haviam sido criados. E depois que houve o ressorteio, já não se identificou mais tantas insatisfações. Na verdade, o que se vislumbrou realmente foi que o primeiro sorteio foi precursor de tantas dúvidas. A gente tem mais 6 meses, tem uma reunião agendada na terça-feira que vem. No momento em que houve o ressorteio, alguns defensores pediam, antes do ressorteio, uma reunião. Para a administração, o ato estava colocado de acordo com as regras da deliberação. Não faria sentido algum a gente interromper essa programação administrativa, que havia necessidade de uma nova escala, sendo que as regras estavam postas e eu não ia conseguir alterar uma deliberação em uma semana. Então, a partir desse momento, as dúvidas estão aí, existem sugestões, vamos fazer a reunião na terça-feira, a associação apresenta para a gente o que coletou na segunda-feira passada, e a gente dá continuidade no debate que não foi desenvolvido em razão de uma ausência de sentimento de que tinham coisas para serem discutidas, já que recebemos 3 e-mails, repito, de 97 defensores, os 3 relacionados à sala de CDP, e todos esses pontos, outros pontos não foram levantados. Concretamente agora, temos 3 defensores da Vila Independência, no bairro do Ipiranga, que não conseguiram permutar. São os únicos defensores dos 97 que estão num lugar que não queriam estar. A deliberação é clara em dizer que deve haver rodízio, e mesmo após a gente respeitar a regra do rodízio, não houve voluntários para ir para esse CDP. Então, é o único local que recaiu designação, é na capital. Respeito à divergência que existe sobre designação para outra comarca, acho que é um debate que a gente deve aprofundar, já que os presos são da capital e é uma designação, e não fala-se em inamovibilidade. Eu acho que, particularmente, eu enxergo a inamovibilidade de outra forma, já que o defensor não está sendo retirado do cargo dele, está sendo designado para uma outra atividade, mas eu acho que a gente pode encontrar saídas. Só acho importante ressaltar que a gente está aberto até para... Já tinha uma decisão sobre os afastamentos, para contornar esse cenário, e o que me é preocupante é a gente animar os discursos e começar a caminhar para um embate a essa atividade que tem tantos benefícios. O que a gente deve fazer, salvo o melhor juízo, e todos conjuntamente, é desarmar os problemas, o que foi feito desde o início. Fizemos permuta, os 7 defensores da administração e do núcleo estão designados para Franco e para Guarulhos. Vamos encontrar as saídas, porque se a gente ficar atacando a deliberação e atacando essa atividade, a defensoria e a população vai ter um retrocesso. Então eu conto com a colaboração da associação, não para inviabilizar essa atividade, mas sim para a gente continuar contornando, tal como foi feito há 6 meses, as eventuais críticas ou sugestões de alteração apresentadas pelos defensores. E só por fim, tinha mais um questionamento a respeito do atendimento inicial criminal, bem de forma tranquila. O atendimento inicial criminal ele segue o mesmo. O que aconteceu foi uma troca dos defensores que eram responsáveis pelo atendimento do DIPO. Hoje é feito pelo defensor que atuava no atendimento inicial criminal. Ele coordena o atendimento do DIPO. O atendimento inicial criminal segue como estava antes, no mesmo lugar. Então, vamos aguardar apenas a mudança de salas que a gente está viabilizando lá com o CAN, com o atendimento inicial criminal e com o DIPO, para refazer todo o fluxo de atendimento. O que os defensores criminais devem saber é que segue exatamente como estava. A única mudança é que os defensores que estavam no DIPO fazendo o atendimento mediante escala não estão mais lá. Quem está lá é o Eduardo Kotak. O Eduardo Kotak não está mais atuando em vários criminais como fazia desde a administração anterior. Após as trocas de salas que a gente está fazendo lá, um remanejamento, vai ter um novo fluxo de atendimento inicial criminal que passa a conglobar também o atendimento do DIPO, e aí a gente acha que deve vir a comunicação de forma clara, mas por hora não teve nenhuma mudança prática. O atendimento inicial criminal segue onde estava, com a supervisão à distância, porque o coordenador está tocando o atendimento do DIPO.
entrar na... Você sabe, DDD? Não chegou, não assinei nenhum convênio. Se vocês puderem encaminhar o e-mail com essa informação, a gente vai checar na assessoria criminal. Eu me recordo só 2 assuntos relacionados ao IDDD que falaram para mim informalmente quando eu estive na Barra Funda, que estavam tentando viabilizar a participação do IDDD nas audiências de custódia e, salvo engano, uma participação do IDDD em visitas em Guarulhos, fora da comarca, a presos provisórios. Se for esse o assunto, me foi ventilado de forma informal, nos bastidores, e a gente não foi chamado para nenhuma reunião. A gente checa na assessoria criminal. A limitação dos 8 anos, 4 anos de afastamento da discussão. Só precisa deliberar como a gente vai conduzir isso, porque foi suspensa a discussão e prorrogado o processo sem dar vista a ninguém. Eu, em tese, a vista continuou comigo, eu fiz a leitura do voto. E só acho que o Conselho deve deliberar se segue a pauta. Se continua. Eu acho que, na verdade, a gente até nós iríamos começar o Conselho para resolver isso, né? Decidimos suspender o processo e continua já no... Então vamos continuar. Vamos continuar com esse processo. Depois eu já indico aqui que a gente tem alguns pedidos de inversão. Eu não sei se as impugnações a gente vai votar, Pedro? Não. O voto está pronto, da 485. 486, está pronto. De quem que é o Pedro? Ana Rita. 486, Ana Rita, está pronto o voto. Ana, o outro eu fiz uma metade, não consegui concluir, achei que eu terminava agora, mas está enrolado aqui. E é do mesmo concurso, né? 2 por 3. Mas aí o outro eu teria conseguido terminar para amanhã. Tá? Não. O do Davi. O 4 por 5, né? O do Davi, eu estou com um problema porque eu não trouxe os autos, eu estou na dúvida se nem mandaram esses autos ou não, porque deve estar lá na defensoria. Embora eu também já fiz metade do voto só pelo texto que eu já tinha, mas não terminei, mas ali ia fazer amanhã também. Não, então a gente aguarda. Mesmo, só que eu não tenho os autos, porque eu não trouxe os autos. Então a gente tenta votar amanhã 2 por 3 e deixa agora esse daqui dá para fazer hoje que está voto pronto, 486, né? A gente pode fazer amanhã, porque é do mesmo concurso. Eu acho que o outro não precisa dos autos ainda. Então a matéria de O que é importante é votar porque precisa definir para poder votar a promoção de 2014, 4 por 5. Posso fazer o voto do Davi mesmo sem os autos. Aqui. Como ele é revista, eu posso fazer verbalmente. Eu terminei, mas eu faço verbal. Tá, então a gente deixa. Eu tô vendo que tem uma outra impugnação. Ah, mas essa é da CAT, né? Tá, não, pode ser amanhã então. Não, eu tava vendo as impugnações, então a gente não vai votar hoje. Aí eu tô vendo aqui de inversão, tem anotado para mim o 224 de 2015. O relator é um afastamento. 224 é o servidor Paulo Ishimura Kohara. 224, 2015. Então, eu vi na pauta. E aí, voto vencedor, conselheiro. Parece que ele fez um pedido de reconsideração. Aí a bola da vez está com o conselheiro Orsi. Mas já tem voto? Já. Então, de inversão, eu tenho esse. Tem o 491, que também é afastamento. Vou dar para você. O complemento aqui não é muito urgente. Já está deferida, ela pediu extensão de 1 semana. Ela ensinou quando eu voto oral. Tá. Tem um afastamento da Edélia, que acho que é Bruno Miragari, também está pronto. Presidente, eu vou só pedir para excepcionar a pauta a abertura de vaga para o núcleo especializado de idoso e pessoa com deficiência, só em razão do desligamento de um defensor. Alguém mais tem exceção? É o 501 de 2015. Seu lugar. 515. Inversão.
501 é exceção. Você ama? Jamais eu vou fazer isso. 462. Alguém mais tem exceção? Não. Inversão. Pode ser. Qual que é? 60? 60 de quanto? Então vamos lá, dando continuidade. Você falou que você era o relator? Tá com a palavra. Bom, só para refrescar aí a todos, vou fazer, acho que um resumo dos pontos divergentes. Existem vários votos conferidos desde a composição anterior do Conselho Superior. Primeiro ponto divergente. Proposta inicial sugere limitação de 8 anos aos cargos de defensores públicos, cargos em comissão, funções de confiança de defensores públicos e servidores. Voto do conselheiro José Moacir da composição anterior, endossando a proposta inaugural. Voto da conselheira Fabiana, indeferida a proposta por falta de amparo legal. Nova composição do Conselho Superior, com o conselheiro Luiz Eduardo acolhendo a legalidade, propondo limitação por 8 anos, que aparentemente seria para servidor e defensor público, mas na última reunião ele disse que apenas não constou a retirada dos servidores expressamente, mas que seria intenção dele limitar aos cargos de defensores públicos, que era um ponto divergente meu. Meu voto vista nesse ponto acolhe os 8 anos da proposta inaugural e do voto do conselheiro José Moacir, encontrando legalidade na proposta, mas limitando a defensores públicos, e a razão de ser é que enxergo que defensores públicos se afastam da sua atividade fim, e esse é um ponto relevante para o acolhimento dessa proposta. Quando ele fica muito tempo afastado, ele se distancia da sua atividade fim, enquanto que os servidores se mantêm na sua atividade fim, que é auxiliar na área administrativa os defensores públicos. Além disso, a ruptura abrupta o afastamento, por exemplo, da designação de um cargo em comissão de um servidor, como por exemplo o setor do DOF ou o setor de recursos humanos, pode colocar em xeque a governabilidade do novo defensor público geral, que assumir após 8 anos, ou que assumir e que bateu os 8 anos desses servidores que eram diretores desses departamentos. Além desse ponto, servidor versus defensor e o prazo de 8 anos, o conselheiro Luiz Eduardo sugere limitação por 4 anos. Então, após 4 anos, seria proibido a assunção de cargo em comissão ou função de confiança pelos defensores públicos. E a outra divergência relevante diz respeito a quais cargos essa limitação incidiria. Desde a proposta inaugural, e acompanhado pelo conselheiro Luiz Eduardo e pelo conselheiro José Moacir, a ideia seria limitar todos os cargos previstos no artigo 88 e 89, atingindo, por exemplo, núcleos especializados, corregedoria, diretor de EDEP, coordenadores regionais e auxiliares, bastando para tanto a identificação dos requisitos objetivos, que seria o afastamento por até o afastamento contínuo ou intermitente por 4 anos para o Luiz Eduardo ou 8 anos para o ex-conselheiro José Moacir. A minha sugestão é que a gente reduza esse rol por algumas razões. A minha sugestão é de retirada desse rol dos núcleos especializados, da corregedoria, da EDEP e dos coordenadores auxiliares e regionais e do presidente da comissão de prerrogativas. Qual seria o raciocínio? Manter a limitação para todos os cargos que são relacionados à Defensoria Pública Geral. Por que esse raciocínio? Primeiro, porque há um projeto e um vínculo claro entre esses cargos, e se a ideia é oxigenar, é interessante que seja oxigenado todo um grupo. Segunda questão, a gente ainda tem uma carreira extremamente jovem, em que defensores públicos dos últimos concursos assumem rapidamente cargos estratégicos de coordenações de núcleos,
coordenações regionais e auxiliares, muitas vezes com afastamento integral. Os coordenadores regionais, alguns têm afastamento integral, e inserir esse prazo de 8 anos para esses defensores pode levar à perda de uma grande oportunidade daquele defensor que desde o início das atividades na defensoria se dedicou também à gestão administrativa ou à condução de cargos estratégicos na defensoria pública, e ele tendo ali calcado uma experiência profissional extremamente importante que pode ser utilizada depois na defensoria pública geral, ele perderia a oportunidade de lá estar, porque de repente ele somou 4 anos de núcleo, mais 2 anos na corregedoria e por aí vai. Então, penso que seria um passo um pouco mais tímido, mais razoável e proporcional ao momento que a gente vive. E também penso que esse passo ele está adstrito à finalidade primordial, que é garantir a oxigenação nos cargos estratégicos. Então isso atingiria o tempo de defensor público geral contaria. Então, por exemplo, o defensor público geral ficou 4 anos. Esses 4 anos já conta para os 8 anos. E quando bater 8, mesmo ele tendo sido defensor público geral por um cargo eletivo, ele terá que sair para evitar que o defensor público geral, depois de ocupar esse cargo, fique migrando para outros cargos. Atingiria o primeiro sub, segundo sub, terceiro sub, e todos os defensores compõem a administração. Então, assessores de convênio, assessoria criminal, qualidade, CGA, basicamente esses cargos, CTI, comunicação social e imprensa, basicamente todos esses cargos que compõem a administração. Até acabei de me lembrar que existem alguns cargos que não estão expressamente indicados no artigo 88 e 89, e a gente teria que incluir na proposta, que seria a DAP e a assessoria de qualidade parlamentar também. Agora, os demais são previstos expressamente. Então, quando a gente inclui a CGA, subentende todos os diretores. Quando você inclui assessor de convênios, inclui as 2 diretoras, e assim por diante. Eu acho que a gente podia pensar em só sugestão, né? Os pontos mais controvertidos dão conta do tempo, e pelo menos na divergência, né? E de quem a quem essa norma seria submetida. Então, acho que são nesses 2 pontos que a gente tem mais debate. Com relação ao tempo, acho que a questão daí de visão, e aí os meus fundamentos já foram dados da leitura do voto, pelos quais eu entendo que deveriam ser os 4, não os 8. Acredito que o fundamento de 4 tem amparo numa ideia de analogia, né? Por exemplo, não existe uma norma clara prevendo essa quarentena, e então a existência de norma vedando o defensor público geral ser reconduzido eternamente, na minha posição, serviria como limitador analogicamente para essa finalidade. Mas essa questão acho que vocês já estão mais maduros para decidir. A única questão que eu acho que é mais assim, preocupante para mim é com relação a quem não se submete a esse regulamento. E eu digo especificamente agora, acho que mais detalhado, com relação à atuação dos grupos especializados. Nós vivenciamos algo parecido, nós tocamos lateralmente numa questão que chegou até a gente acho que numa votação que não foi desse assunto, mas foi um coordenador de núcleo que era coordenador, aí ele deixou de ser coordenador, passou a ser coordenador auxiliar, e aí então ele vai fazer uma dança da cadeira que isso eterniza naquela situação. Isso aconteceu, e isso pode acontecer com mais frequência. Toda proposta deliberativa vai trazer ganhos e prejuízos, não adianta. Ainda que esse prejuízo seja, por vezes, perder uma pessoa com uma notória especialidade. Mas a pessoa que tem notória especialidade, ela tem o dever de passar essa especialidade dela para alguém. Ela precisa capacitar alguém para substituí-la, porque formar um grupo de insubstituíveis é nocivo também. A pessoa, quando se torna insubstituível, ela fica nociva. Então, eu acredito que, de todas as exclusões que foram feitas, a mais sensível se toca no que diz respeito aos grupos especializados. Porque se cria um afastamento da atribuição originária que pode se perpetuar. Porque os núcleos hoje têm 3 afastamentos, alguns deles, e aí o sujeito pode ficar. Luiz, uma parte. Pois não, claro. Só para entender, eu não estava aqui também na última sessão, hoje os núcleos eles têm a limitação para eles continuar sendo coordenador de 4 anos. Não, permite uma recondução. Uma recondução, máximo 4 anos. 2 mais 2. Função, né? Aí você,
você está defendendo que... Mas o cara envolve o auxiliar também? Auxiliar também. Não tem essa limitação. Não. Foi discutido isso. Não, interpretação. Não, o que nós discutimos no caso do núcleo de direitos humanos, teve um outro... Não tinha interessado. Não, foi justamente então isso. deixa eu Você só... aplicar a regra excepcional. Então, mas essa história de não ter interessado e permitir o acesso, você percebeu que isso pode perpetuar o quadro que nós queremos evitar? Não, é porque assim... Pode perpetuar o quadro que a gente quer evitar. Então, o conselho não tinha tido essa discussão, né? E aí surgiu por conta de dois núcleos, né? Só que lá, naquele momento, nós decidimos que valeria sim a regra para o coordenador auxiliar. Só que em razão de não ter outros interessados, ela acabou, as duas coordenadoras acabaram sendo reconduzidas. Isso aí, mas aí a dúvida que eu queria era, lá pro núcleo tem essa restrição, mas aí fica 2 mais 2, aí com a proposta aqui do Bruno, está dizendo que daí ele não poderia, por exemplo, vir para o cargo da administração. Não, ele poderia ficar por mais 4 anos no cargo da administração para bater os 8. Bater os 8. E eu estou sugerindo que esse tempo não conte, porque é uma experiência louvável O que ele núcleo adquiriu. não conte. Nesse aspecto acho que é uma divergência. Eu acho que afastamento é afastamento como regra. Agora, alguns casos até que eu acho excepcionais. Por exemplo, a corregedora, acho que é excepcional. Alguns casos... Corregedora e ADEP seria diferente. Porque eles passam por outro processo seletivo, né? Corregedor só pode ser um grupo... corregedor só pode ser um grupo específico de pessoas para se candidatar. Sim. E, em tese, é muito mais um ônus do que um bônus, né? Agora, a EDEP eu nem tinha pensado exatamente nela, para falar a verdade. Mas corregedor me parece bem claro. A lei já prevê requisitos específicos para o cargo de corregedor. Então, aí o sujeito que vira corregedor, ele exerce uma função relevante na carreira e depois fica ainda com o prejuízo de não poder ter nenhuma outra função. Eu acho que ela é muito, para mim, me parece muito justa a exclusão da corregedoria. O que não me parece justo com relação a coordenador de núcleo, até porque nós temos uma experiência jovem. Nós temos uma carreira jovem, com colegas super novos, ocupando funções de coordenação de núcleo. E se nós não tivermos uma trava normativa, nós corremos o risco de passar 10, 15 anos com essas pessoas girando em torno do... Por qual? A manutenção dele no cargo do núcleo, o tempo de voltar no núcleo na administração depois. Então, mas olha só, vou te dar um exemplo. Vamos supor que o sujeito fique 4 anos lá no núcleo. Então ele ficou 4 mais 4 e tal. Aí vamos para os 6 anos. Aí dos 6 anos ele fala assim, mas não tem interessado. Ele permanece mais tempo? Aí, mas não tem interessado. Ele permanece mais tempo? Mas não tem interessado. Ele vai se perpetuar. Sem nenhuma trava genérica, ele se perpetua nessa função. Porque a discussão aqui são esses cargos que é mais administração. Eu sei, mas então, a ideia é a seguinte. Então, não é isso não. A deliberação inicial, ela dizia o seguinte, que é o cargo de confiança que provoca afastamento. Né? Porque tem cargos de confiança que não provocam afastamento. Você pode ser coordenador regional lá, que é uma função de confiança, sem afastamento. Isso não é atingido pela norma. A norma visa proteger o afastamento perpétuo. Mas o núcleo tem um nome específico para eles, né? Sim, mas se fosse aprovado do jeito que estava originariamente, os núcleos seriam atingidos. Aí tá nome específico, tem que ficar nome específico. Não, acho que não. Então, eu acho que essa norma de limitação se aplicava a todos. Tanto é que o Bruno ressaltou a vontade dele de excluir os núcleos. Se fosse perceber o seu entendimento, não precisaria nem excluir. Não, assim, era só seguir participar da discussão. Olha, se você me permitir, até eu estava aqui na última sessão, até para a gente organizar um pouco. Então, a gente tem a questão do tempo, que pelo que eu vi aqui, a proposta do Luiz Eduardo, 4 anos, e do voto vista do Bruno Napolitano, 8 anos. Os destinatários, no voto do Napolitano, quem que você exclui? Exclui coordenador regional e auxiliar, presidente de comissão de prerrogativas. Presidente da comissão. Coordenador de regional e unidade, presidente da comissão de prerrogativa, coordenador de núcleo especializado, diretor da EDEP, diretores da EDEP, né? E corregedores, então, corregedor geral e corregedor assistente. E todos aqueles que estão afastados, eu crio um artigo genérico, na verdade já contempla a qualidade, esqueci esses outros cargos. Todos os defensores afastados com prejuízo das atribuições para prestar serviço na Defensoria Pública Geral. Esse já está constando no seu voto. Desculpa, você conseguia voltar? Não, vamos lá. Coordenador de regional e unidade,
presidente da comissão de prerrogativa. Mas, só uma coisa, quem tem afastamento parcial não conta nada, né? Não especificou. Em tese conta por dia. Ia ser uma dificuldade enorme, entendeu? Eu tirando. É que assim. Eu acho que é diferente, né? Não, é que a proposta fala afastamentos contínuos ou intermitentes. Então o cara que tem afastamento 3 vezes por semana. Não, mas Não, intermitente eu acho que é volta. Exatamente, afastamento total. parcial não é afastamento, ele está afastado do cargo. Ele não é tirar o sujeito que está afastado do tempo. Acho que se ele tem um afastamento de 2 dias por semana, acho que parcial. não conta, né? Porque ele está na atividade Ou física. está afastado. Ô Bruno, vamos lá. Coordenador regional auxiliar, coordenador de núcleo, comissão de prerrogativas. EDEP e corregedoria. E EDEP, todos os que estão afastados, e corregedoria também todos que estão afastados. Não só o diretor e só o corregedor geral. Isso você excluiu, é isso? Isso. É o Ops. E depois tem a questão que eu não sei se foi discutido, o período da... seria a quarentena aí, não sei 2 anos está previsto. Mas não teve divergência. Só para sintetizar. Ô Luiz, Tem que o ficar seu, 2 anos. todos esses você... Tá tudo mesmo... Eu poderia até pensar em tirar até por ser agora. Essa discussão foi nova, né? Essa retirada de alguns cargos foi trazida no voto do Bruno. Daí a gente começou a pensar, né? Eu falei, essa corregedora tem lógica, agora alguns outros não teriam tanto. Mas isso foi um pensamento pós-voto do Bruno. Não, é o Ops. Bom dia. Inicialmente, eu acho que tem que ser diferenciado aqueles que têm afastamento total do afastamento parcial. Aqueles que têm afastamento parcial, eles não se afastaram das suas atribuições ordinárias. Eles mantiveram. Acho que a ideia da proposta é que não se perpetuem pessoas afastadas das suas atribuições ordinárias. Assim, nesse sentido, eu acolho o voto do conselheiro Bruno em relação à comissão de prerrogativas, coordenadores de unidade, que eu creio que hoje nenhuma unidade tenha afastamento total, e os coordenadores regionais que não tenham um afastamento total. Creio que aqueles que têm afastamento total, salvo engano, acho que é só uma coordenação aqui na capital, né? Creio que hoje na administração, nas regionais, somente coordenação criminal da regional criminal que tem afastamento total. Tem mais. Não regional tem mais. Central e Leste, integral. Então, que não é especificamente essas situações, né? Meu entendimento é abstrata, norma, claro. Então, né, nesse sentido, aqueles que não têm afastamento total, creio que tem que ficar fora da deliberação. Eu gostaria de pensar melhor em relação à EDEP e à corregedoria. O que me assusta eventualmente na corregedoria, e aqui evidentemente eu não estou citando nenhuma situação específica, a Kátia sabe disso, como já dito, inclusive pelo conselheiro Bruno Napolitano, é uma carreira jovem. E hoje os corregedores, talvez até por uma questão pessoal, estão próximos a se aposentar, enfim. Daqui a algum tempo, creio que isso já não seja uma realidade tão facilmente verificável. Creio que todos aqueles que exerceram um cargo de corregedor chegaram nessa posição, estão nessa posição, enfim, é uma questão pessoal, não gosto nem de ficar mencionando questões pessoais. Mas daqui a algum tempo ocuparão o cargo de corregedor aqueles que não, talvez não estejam tão próximos à aposentadoria. Então, o que talvez me traga a finalidade dessa deliberação é que também isso não aconteça em relação a corregedor auxiliar, para que nesses cargos, eventualmente, não haja a alteração nas cadeiras entre si. Eu creio que corregedoria, defensoria geral, são cargos que defensor geral até mais, porque é eleito pela carreira e escolhido pelo governador. A gente não pode, como já dito na sessão anterior,
limitar, eventualmente, alguém ficou 8 anos em cargo de comissão de confiança e se propõe a sair a eleição para defensor geral, é óbvio que não pode ser, a meu ver, limitado esse direito e o direito da carreira escolhê-lo, e principalmente do governador escolhê-lo, como é colocado na nossa lei. E o corregedor, me parece que também, por isso que eu gostaria de estudar mais a função do corregedor, para saber se essa limitação, a possibilidade dele sair candidato, ainda que votado aqui seja um voto do conselho indicado, claro, pelo nosso defensor geral, também se essa limitação não seria algo que bateria de frente com a lei. Mas me parece, e também eu não me sentiria confortável, eventualmente, de acontecer uma situação dessa de dança de cadeiras entre corregedor, corregedor auxiliar, corregedor assistente. Então, eu quero avançar na discussão em relação a esses cargos. Augusto. Eu acho que, na verdade, porque está tendo discussão, na verdade, simbiológica. Eu não acho que a discussão gira em torno do afastamento em si, se integral ou parcial. A discussão toda nasce da discussão do princípio democrático, que teve essa discussão na discussão anterior. Então, a carreira quer discutir isso. Renovações de grupo político. Acho que o SET tem essa ideia de que quer-se com essa proposta renovar os grupos políticos, para que eles não se perpetuem na administração superior. Casos como EDEP, Núcleo, Corregedoria e Comissão de Prerrogativas, o tempo dessas ocupações, desses cargos, não devem ser contados. Não necessariamente esses cargos são ocupados por pessoas que estão ligadas àquele grupo político que está na administração superior. Passa por um processo seletivo muito mais complexo, muito mais democrático e coletivo através do conselho. Então, você contar o período de um coordenador de núcleo que passou por um processo seletivo no conselho, como o tempo também, posteriormente, de participação dele na administração superior, me parece equivocado. Além disso, há que se lembrar que núcleo é órgão de execução. Então, a pessoa também está na linha de frente, na atuação, inclusive processual, e nas demandas que acontecem, que surgem, sejam coletivas ou individuais, assim como a pessoa que está na base. Há que se lembrar também dos coordenadores, seja o afastamento integral ou não, da mesma forma, ainda que seja afastado integralmente, o coordenador da regional da unidade também está diretamente na atuação. E não necessariamente ele passa também por uma relação política com a administração superior. Muitas vezes, isso inclusive tem sido feito reiteradamente nas unidades e nas regionais, de haver uma escolha democrática naquelas localidades, indicação daquela pessoa mais adequada para aquele momento. Então, me parece que esses cargos não necessariamente devem ter, o período da ocupação desses cargos deve participar para eventualmente a participação dessa pessoa na administração superior. Então é isso, eu acho que a gente tem que ter o viés de que o grupo político é que não pode se perpetuar. E esses cargos não necessariamente passam por indicações de grupo político. Essa última fala em relação aos coordenadores, é sim uma praxe nossa o voto, né, dos defensores da unidade ou da regional para a escolha daquele coordenador, mas é um cargo de confiança e de gestão. Ele se afasta das suas atribuições ordinárias, aquele que tem o afastamento total, para exercer um cargo de gestão, até porque quem dá as diretrizes administrativas que o coordenador tem que seguir é a administração superior. É claro, evidentemente, hoje temos essa situação de praxe que pode acontecer eventualmente, porque a gente está falando de uma deliberação de uma norma abstrata, eventualmente de uma gestão futura, entender e exercer aquilo que a lei prevê de indicar o coordenador. Hoje em dia é um ônus tão grande para o coordenador de unidade, coordenador regional, e a gente sabe disso, não é administração, não é gestão, a gente tem isso desde muito tempo, que muitas unidades sequer indicam. Tem unidade que, salvo melhor juízo, a cada 3 meses é alterado um coordenador. Então, é só, mas como a gente está tratando de uma norma abstrata, é só colocar isso. Uma das coisas também que originaram essa discussão em torno de limitar o tempo de exercício político na administração superior era justamente o afastamento daquela pessoa da base.
O coordenador ele não se afasta literalmente, ele se afasta daquela atuação processual, por exemplo, dele, da atuação jurídica, da atuação processual, mas ele continua na base. Claro que há essa discussão, de fato a gente tem que discutir agora aqui, é um cargo de confiança, não necessariamente passa por um processo democrático sempre, apesar da praxe, eu acho que tem que ser levado em consideração, mas tem que ser levado em consideração que o coordenador seja afastado integralmente ou parcialmente, ele está na atuação diária. Isso também é importante. Ele não se afasta daquele dia a dia e das problemáticas que ocorrem naquelas unidades. Eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, mas principalmente a questão do princípio democrático e de impedir que aquele grupo político se perpetue no poder por mais de 8 anos ou 4 anos que for decidido. Por isso que, por exemplo, núcleo não entra nisso, EDEP não necessariamente entra nisso, corregedoria tampouco e comissão prerrogativa não. Porque são cargos que passam por uma seleção no conselho. Ainda que depois a designação do defensor geral passe por cargos por uma escolha do conselho. É o Wagner. Não, Bessa, desculpa. Eu discordo um pouco do conselheiro Augusto. Assim, primeiro, que fique claro que acho que o Conselho ele tem que analisar, legislar, não a partir de casos concretos, porque senão a gente vai ficar aqui discutindo se acontece, se não acontece. Acho que a gente tem que pensar para o futuro. E aí, eu acho que a proposta e todas as discussões travadas até agora, ela tem dois ideais aí, dois princípios. Primeiro, a questão da democratização e oxigenação da administração superior, né, dos cargos de confiança e tal, que é importante, aí entra principalmente o princípio democrático, né, que a gente tanto discutiu. E a segunda, um segundo requisito, segundo princípio também, que é a do grande afastamento do defensor da sua atividade fim. Ele ficar tanto tempo afastado assim de suas atribuições ordinárias. Então, por que eu disse que a gente tem que pensar não só em legislar no caso concreto, mas sim para casos futuros? Porque a Lei 988, ela estabelece que é função do defensor público geral designar os coordenadores regionais, coordenadores auxiliares e também as coordenações de núcleo. É lógico que a defensoria, eu espero que não retroceda nos princípios democráticos que foram criados, como o Conselho Superior participar da seleção de coordenadores de núcleo, as unidades, os defensores participarem da eleição dos seus coordenadores regionais e coordenadores auxiliares. Só que nós não podemos perder de vista que nós temos que pensar a defensoria para o futuro. E acho que nesse sentido, eu tendo a concordar que todo afastamento de função, de afastamento em razão de cargos de função de confiança e cargo em comissão deveriam ser incorporados nessa limitação. E aí eu acredito que até esse afastamento das atividades ordinárias, né, por um período longo, ele afeta o próprio princípio democrático, que é você inviabilizar a participação de outros defensores para também assumir esses postos importantes, que seja numa coordenação de núcleo, ou numa EDEP, ou corregedoria. Então, acho que essa é uma primeira questão. Aí, pensando já na discussão da quantidade de anos, né, por que eu discordo da premissa utilizada pelo conselheiro Luiz Eduardo, da limitação de 4 anos? Porque, primeiro, que a nossa carreira é muito pequena. E pensando na própria possibilidade da recondução do defensor público geral em uma única oportunidade, se nós limitarmos esses afastamentos em 4 anos, nós inviabilizaríamos a possibilidade de um defensor público geral novo de aproveitar numa transição, que seja pelo menos, de defensores que estavam na gestão anterior. E ele teria que renovar toda a administração superior. Entendeu? Então é por isso que eu não concordo com essa premissa da limitação dos 4 anos. Eu acho que a proposta ela é muito bem-vinda, concordo plenamente com as premissas utilizadas pelo defensor Fabiano Majorano, mas eu acho que a gente tem que pensar nessa questão da defensoria para o futuro e também nessa possibilidade de um defensor público geral novo que assuma a defensoria não poder contar eventualmente com o outro defensor da antiga gestão, pelo menos uma regra de transição.
aí eu não tinha pensado nele, como o voto que limita 4 é meu, eu acho que você tem razão, sim. Se a perseverar o voto como eu lancei, eu não tinha pensado nessa possibilidade de como se faz então uma transição de gestão se eu limito a 4 todo mundo, então eu estou em 4, acabou, não tem transição nenhuma, acabou, fim, muito obrigado. Eu acho que então nesse aspecto você tem razão mesmo. Eu acho que deveríamos pensar nesses 4 anos ficou uma regra muito enxuta e demais curta, porque não permite essa fluência, né? Me parece então que o 8 ou tal, aí o número fica um pouco cabalístico, porque a gente não tem uma previsão paralela, né? Porque eu usei o 4 analogicamente, falei, olha, se o DPG só pode ser conduzido por 4, então fica nessa condição. Agora nós podemos usar o 8, porque 2 vezes 4 são 8, mas não, a parte número. Sobre o prazo, só para também não parecer que foi cabalístico. Você deu a parte da parte. É que ele falou, mencionou aí que foi cabalístico, não foi bem cabalístico. Então, só pensar uma justificativa para isso. Eu calculei os 8 anos porque são o prazo de 2 mandatos de 2 defensores públicos gerais. Reconhece-se que essa proposta busca também limitar a perpetuação de grupos políticos. Então, não é 6, mas é 8, porque tem uma explicação. Não, eu acho que, assim, e 8 também surgiu por conta da própria proposta inicial, né? Então, por isso que a gente está discutindo também a questão dos 8 anos. Mas é fato que acho que 4 anos é um período muito pequeno, principalmente pensando na defensoria, uma instituição como uma instituição nova, com poucos defensores ainda. E aí também permite que o novo defensor público geral já pense nessa limitação e já faça a inclusão de novos defensores na administração para que não caia nessa limitação. Então, só para finalizar, eu entendo que com relação aos afastamentos, a gente tem que separar. Afastamento integral, né? E aí eu acho que todos aqueles que estão dentro do conceito de função de confiança ou cargo em comissão deveriam ser incluídos. E aí aqueles afastamentos que são afastamentos eventuais, de coordenadores que tem 2, 3 dias, por quê? Porque ele não está desligado da atividade ordinária dele. Vai. Inicialmente, eu até estava trocando ideia aqui com o conselheiro Augusto, antes da manifestação dele, eu tendia a pensar, de certa forma, como ele, com relação aos cargos em que a escolha é feita pelo Conselho. Então, diferenciar designação com escolha feita pelo Conselho. Por exemplo, corregedor-geral, diretor de EDF, tal, que passa aqui por processo seletivo do Conselho para depois ser afastado. Mas, depois da fala do conselheiro Rafael, eu acabei, na verdade, assim, tendendo a incluir, inclusive, esses cargos, justamente porque 8 anos eu acho que é um prazo bem razoável para uma pessoa ficar afastada da sua atividade fim. Então, assim, esse período, ainda que seja uma seleção feita pelo Conselho, com escolha, pessoas tal, ficar 4 anos